Então vamos ver o que os cristãos estão reagindo ao o novo Papa, porque infelizmente, para tristeza de todos os evangélicos, esse Papa não vai ser o anticristo. Pô, mas me prometeram, gente, o Daniel Mastral me prometeu que o próximo Papa seria o anticristo. Até vamos ver. Acho melhor a gente ver o vídeo do Daniel Mastral antes. O Vaticano informou que o estado de saúde do Papa Francisco segue estável, embora continue. Então, antes da gente começar esse corte, não esqueça de deixar um like no canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, comentar aqui embaixo se você quer ajudar o canal ou quer comentar alguma coisa. O que você acha? O Papa é ou não é o anticristo? É ou não é um falso profeta? Caso você esteja vendo esse corte, se você está vendo em live, também deixa o like aí, não custa, estamos com poucos likes aí, vamos deixar like então aí. E se você quer apoiar o canal de alguma forma, pode ser membro a partir de R$5 por mês. E fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, ter acesso a todos os vídeos que estão privados só para membros e concorrer à nossa promoção de membros desse mês, que a gente vai sortear um pacote de coisas para os nossos membros aí. Várias coisas. Se você quer concorrer, na descrição, uma camiseta do Corvo Geek, um pin da Iceberg, uma xícara da Cal Porfírio, um livro do Stephen King. E na descrição dos vídeos a gente está deixando a nossa lojinha da Amazon, se você quer comprar alguma coisa e nos ajudar. Você pode comprar sem gastar nada, ou gastando o que você quer gastar para comprar coisa que você quer. Você já ia comprar. É. E aí, se você comprar na nossa lojinha, a gente recebe uma comissão. Então você compra o que você quer e a gente... E a gente ainda tem uma lista de transmissão, né? Tem uma lista de transmissão onde você pode se inscrever lá no WhatsApp e a gente vai postar as promoções que tem lá todos os dias. Posto algumas promoções todos os dias. Não posto muito porque eu não quero encher o saco das pessoas. Por ainda mais 5 pila, uma pergunta que ninguém fez ainda sobre o novo Papa. Ele tem o mesmo drip do Francisco, a gente não sabe ainda, né? Não sabemos. O nome ainda. O nome que ele escolheu é Leão. Ele tem que ter drip. Ele é o Fuego Leão. Fuego Leão. E ele usou o vermelho, né? Crítico pelo quarto dia seguido. Segundo o Vaticano, o Papa Francisco apresentou uma leve melhora. O Papa Francisco melhorou das crises respiratórias. Entrar no WhatsApp, no vídeo, tu pode entrar pelo vídeo de boas-vindas como membro, Fabiano. Tu pode ir na comunidade lá, tem uma área reservada para membros na nossa comunidade, nas postagens. Lá também tem o link. Se tu não conseguir nenhum dos dois, me chama no privado. Só que ele continua internado. Uma das notícias que mais tem sido veiculada tanto na mídia quanto na internet é o estado de saúde do Papa Francisco, que recentemente foi internado devido a um quadro de pneumonia dupla. O Papa, que completou 88 anos no último mês de dezembro, já vinha sofrendo com alguns problemas de saúde, tendo inclusive dificuldades para caminhar. Mas ele continua internado em estado crítico, balanceando entre algumas quedas e melhoras. Por trás desse acontecimento indesejado, pode haver muito mais coisas que nós, cidadãos comuns, não imaginamos. E tudo isso pode vir de uma certa profecia. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um 8º rei, né? Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então uma contagem de papas. Daniel Mastral foi um escritor, conferencista. O 8º rei! O 8º rei! E ex-satanista, que ficou bastante conhecido nas redes sociais pelo teorano, em específico do papado, Mastral conseguiu alertar e, de certa forma, lançar uma previsão nada menos do que preocupante. E se ele realmente estava correto ao afirmar essa previsão, pode-se dizer que ela é assustadora. Vamos analisar juntos o pensamento do ex-satanista. Naquela mesma entrevista, Mastral falou a respeito da vinda do 8º rei. Que 8º rei seria esse? Bom, em 11 de fevereiro de 1929... assistindo a live porque tô sem sono e tenho que acordar às 5h30 da manhã pra faculdade. Ah, que inferno. O então rei italiano Vito... Mas é que nem quando eu tô fazendo pergunta ao ateu e aí eu abro... Esses dias eu abri e só deu o cara... O cara na... Como é o terceiro, junto ao seu primeiro-ministro Benedito Mussolini, representando o rei da Itália. Benedito Mussolini. Se reuniram com o alto clero para definir acordos que ficaram conhecidos como Pactos de Latrão de 1929. Entre os acordos havia o Tratado de Latrão, também chamado de Tratado de Santa Sé, que servia para resolver assuntos internos romanos de longa data e que reconhecia a cidade do Vaticano como um Estado independente sob a soberania da Santa Sé. Em outras palavras, o Vaticano se tornaria um país independente, como na verdade se tornou. Bom, o fato é que, de acordo com Mastral, no capítulo 17 do livro do Apocalipse, que trata da porção, digamos, corrompida da antiga Igreja Católica, há uma mulher que representa a Igreja sentada sobre 7 montes, e não coincidentemente, Roma é cercada por 7 montes. De acordo com a Nova Bíblia Viva, NBV, os 7 montes representam os 7 reis, segundo o que está escrito em Apocalipse 17, versículo 10, que diz assim: representam também 7 reis, 5 já caíram. Tu pode interpretar o que tu quiser dessas bosta aqui. O 6º está governando e o 7º ainda virá. Mas quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, tendo reinado antes como um dos 7. Depois do seu segundo reinado, ele também seguirá para a perdição. De acordo com Mastral, a partir do Tratado de Latrão, iniciou-se uma espécie de contagem dos papas, sendo que o Papa... Por quê? Foda-se. Papa Pio XI não entrou na contagem por já estar na liderança quando foi feita Por quê? Foda-se. a assinatura entre as partes. Portanto, conta-se a partir do seu sucessor, o Papa Pio XII, como sendo o primeiro rei. Depois vieram João XXIII, que ficou famoso por evocar a lua em um de seus sermões, no que ficou conhecido como... Foda-se.
Qual é a lógica? O Discurso da Lua, e liderou a igreja por somente quase 5 anos, até sua morte. Em seguida, o terceiro rei, Paulo VI, que ficou 15 anos, seguido por João Paulo I, que teve um dos papados mais curtos da história, somente 33 dias. O que há de curioso nesse aspecto do tempo de papado... Eita! Ô louco, brother! Bem-vindo, Teus. O Teus ontem me ajudou na discussão com o filósofo lá, Xarope lá. Meu Deus, que chatice que foi. João Paulo I é que assim que ele iniciou seus trabalhos, uma das primeiras providências foi mandar investigar as suspeitas de infiltração maçônica dentro da igreja. Isso nunca foi comprovado, mas há teorias que afirmam que uma coisa tem a ver com Cola lá no grupo de Zap Zapson. a outra. Lembrando João Paulo tudo II... que é das coisas que são exclusivas para membros. As lives ficam salvas só para membros. As músicas são exclusivas para membros. Tem alguns cortes que me deixou só para membros. E a gente deixa antecipado também pros membros. Aham. E as lives do Pergunte ao Ateu, né? Tu deixa algumas pros membros, não? Sim, aham. Inclusive a segunda parte do debate lá dos crentes versus ateus eu deixei só pra membros. Também completa. temos o nosso grupo de WhatsApp. A gente tava fazendo Watch Party, mas aí o Misa tá fazendo Pergunte ao Ateu nos sábados, então não tá mais tendo Watch Party. O quarto rei, um dos papas mais queridos e ao mesmo tempo odiados do século XX, e que por pouco não foi morto em um atentado em maio de Odiados, 1981 na sempre Praça São Pedro. Já em 1995, por pouco Todo também, mundo. ele não foi vítima de um quase ataque terrorista Eu promovido acho pela que todos Al-Qaeda os papas durante uma são visita amados às e odiados. Filipinas. O ataque Os só não mais amados aconteceu e mais odiados. Exatamente. porque um incêndio acidental acabou por revelar o plano dos terroristas uma semana antes da visita ocorrer. Aos 26 anos de papado, João Paulo II, já cometido pela doença de Parkinson e suas consequências, foi substituído pelo alemão Joseph Aloysius Ratzinger, que ficou conhecido como Papa Bento XVI. Quanto à renúncia de Bento XVI, que segundo a contagem foi o sexto rei, aconteceu algo bem peculiar e que foi ornado por 2 fatores. Um é que ele pediu a renúncia no dia 11 de fevereiro. Coincidência ou não, o mesmo dia em que foi assinado o Tratado de Latrão. E 2, nesse mesmo dia da renúncia, no ano de 2013, um raio... Sim, Spatium, lá na descrição do grupo de WhatsApp tem as músicas lá todas num drive, tá? Tu clica ali na descrição do WhatsApp, vai ter um drive com todas as músicas ali liberadas pra vocês usarem. Eu uso, o pessoal até ouve na academia às vezes. atingiu o domo da Basílica de São Pedro. Coincidência? Talvez. Mais que isso, mexeu com as sensações de muita gente entre estudiosos, místicos e fiéis em geral. Mexeu. Agora temos o Papa Estudiosos, Francisco, sempre o sétimo rei, estudiosos. que dá sinais de que não irá continuar, mesmo Papa que Nazi, queira o Deus. Papa Nazi foi o... O Ratzinger. Não, foi o Pio O João? O XII. Pio? Pio Pio XII. Pio XII foi o Papa Nazi. Eles já mandaram churume muito delicioso pra você, Maria, assistir numa próxima reportagem. Manda pra mim lá, Pode manda. mandar. A gente aceita Pode de todo mandar. mundo os churume. Que sim, que ele melhore Só rapidamente. Pega Papa velho, Contudo, pega um novinho que dura mais tempo. Eu acho que esse que eles pegaram agora... mas acho que esse que eles pegaram agora é meio novo mesmo. realidade Achei bem seja novo. dita, a doença que o aflige é infelizmente muito séria e costuma deixar sequelas que impedem a pessoa de fazer muita coisa. Entre elas, discursar em Nossa, público, ele ficou se movimentar cara demais, inchada, né? cumprir uma agenda lotada de compromissos, enfim, tarefas que são dadas aos papas. Agora que a previsão se encaixa, uma vez que a probabilidade do novo rei, encaixa? o oitavo, Ok. tomar o trono é muito alta. Espere que tem mais coincidências numéricas nessa história. Francisco Vai. é o papa de número 266 desde Pedro, o primeiro Ó. papa que liderou a igreja entre os anos de 30 a 67 da era cristã. Portanto, Nossa, nada a o ver oitavo com rei Pedro. será o papa de número 267. Gosta de 26? numerologia? Somando-se os Ó. algarismos, chegamos a 15, que também Ó. somados gera apenas um último algarismo, que é 6. Este 6 não é um número qualquer, aleatório, solto. É um dos pilares O número da besta. Tá, só um pouquinho, preciso lá só meu nariz, tá, gente? O Me dá número só- 6. Olha ali a besta. Gente, Essa lembrando tem que ser assim, a ó, capa. mais 5 membros nessa live e a gente vai desbloquear mais uma Que a coisa gente não pra... sabe o que é ainda. Que a gente ainda não decidiu, Vou achar mas a uma gente coisa vai. foda. Agora vou achar uma coisa foda, não vai ser pin. Ai, meu Deus, Misael, Tô para! brincando, Maria, tô brincando. Que Tô tirando da boca. pessoa mala sem alça. Tô brincando. Eles somando até chegar 6, é sempre assim. O Daniel Mastral sempre faz isso, é 6 ou 9. Se sair 6 ou 9 é diabólico. Eu queria que me batizassem ele de Papa Enzo 16. Poderia ter tarô e numerologia nas lives, né? Podia, né? Vamos começar a fazer isso aí, vamos tirar um tarô aí. O Purim já ganhou outro tarô aí, né? O Purim doa tanto que já ganhou outro tarô. Tô fazendo exatos e como eu odeio isso. Pois é, né? Numerologia é a coisa mais escrota que tem. Deixa eu mostrar pra vocês, já que vocês não conhecem, que o pessoal do YouTube não conhece. Eu tô com um tarô negro, eu comprei, porque é o mais barato que tinha. E aí agora nas lives do Pergunte ao Ateu eu tô tirando o tarô pra galera. É muito engraçado, é muito engraçado. Porque é tarô ateu, tá ligado? O Purim sabe que funciona, A outra que sabe que funciona, ela é a Tati também. Diz que ela vai voltar com o namorado dela e que a doença dela vai passar em uma semana. Ela tá com gripe, vai passar em uma semana. Semana que vem ela vai estar boa, ela vai ver. Ela vai dizer, ó, veio, o Misael acertou, ó. Só acertos. E agora tem que cobrar do Herli a galáxia que ele tá me devendo, porque o Herli lá, Herli, pra quem não conhece, do corte lá do que Deus não mata as crianças, Deus apenas leva elas. Pra passear no parque? E aí ele disse que vai me dar uma galáxia. Ele disse assim, ó, vou te dar uma galáxia se o próximo Papa não for Pedro. Aí eu Porque cheguei não pra ele tinha- hoje, pague.
Pague. Ó, o Emerald Rock perguntou por que não tira tarô com as cartas de Yu-Gi-Oh! Podia, né? Mas é mais caro as cartas de Yu-Gi-Oh! Isso aqui é 20 pila, amigo. Carta de E Yu-Gi-Oh! outra é caro. coisa, mais 3 superchats a partir de 5 pila e o Misa vai fazer Pergunte ao Ateu hoje. da besta, que forma a temível marca 666 ou 666. O número 6 que para nós brasileiros é 666. Isso, é porque Não. costumamos também referir como 666, o número da besta. E não Segundo é o o número astral, da besta, não é é o número da 666, é 616. Isso aí. este número forma o que chamam de trindade satânica, na qual Tá. cada algarismo representa uma destas entidades. A besta em si, o falso profeta e o anticristo. Interessante, não? O falso profeta, neste caso, Interessante. estaria na figura do 8º rei, que simplificando claro. será o próximo papa a substituir Francisco, Não caso vai ele ser deixe esta lacuna. dos pastores ultranacionalistas, Não, né, não. Não, pentecostais. Vai ser não. o Papa, Isso. claro. Afinal de contas, seguindo as tradições católicas, ela deverá ser preenchida. É, O falso o profeta é o genro do Trump, aham. deverá se apresentar como um novo salvador da igreja, ou até mesmo das igrejas e religiões, mas não será o anticristo. A priori, ele será aquele que terá soluções para os problemas internos e externos do Vaticano. Será o que conseguirá unir os elos para a corrente que estará sendo armada pelo anticristo. Em outras palavras, ele será o apoio do anticristo perante a igreja, perante os fiéis. Para quem governa, ter o apoio de uma instituição tão importante é um verdadeiro instrumento de persuasão. A besta é a própria criatura ou entidade, como queira, enquanto o anticristo é interpretado nem sempre como uma só pessoa, mas como um grupo delas, ou uma instituição cujo domínio global será gradual e com tendência Que? Que? Nossa, os caras inventam cada uma, brother. Onde é que eles estão tirando isso? ao doloroso. Não entendeu? Explico. Conforme consta nas escrituras, no início o anticristo tenderá a conquistar as pessoas com sua simpatia, conseguindo realizar uniões antes impensadas Tá, e trazer cadê uma a profecia do Daniel Astral? sensação de paz mundial. Ainda é dito que a humanidade irá experimentar um período de grande felicidade e sensação de prosperidade, Não até vai ter ele que falando aí. O grande prosperidade, tá o Trump literalmente mancando toda a Aí, economia gente, mundial. E a grande pergunta que fica é, o J.D. Vance matou o Bento XVI? Com certeza, envenenou ele. Ben 16 não, Não, desculpa, o Francisco. Francisco. Matou. Ele foi lá e encheu de energia negativa. deverá ser como sair de um sonho e cair num terrível pesadelo. Parece loucura vincular o que foi escrito há 2000 anos atrás, em forma simbólica profética, com o que acontece hoje. Mas temos acompanhado Com fatos certeza. que parecem ter mesmo 2000 sido anos previstos atrás como foi pandemias assim, e a não? última pandemia, guerras, Ai, gente, meu uniões Deus superficiais do de céu. países que sempre se consideraram arqui-inimigos, a expansão da inteligência artificial que, de acordo com alguns teóricos, é um dos instrumentos usados pelo anticristo, tudo isso é assustador. Para deixar a coisa ainda mais alarmante, a China tem registrado casos de uma nova versão do coronavírus, É chamada mentira isso aqui, tá? É mentira isso aqui, tá? HKU5-CoV2. HKU5-CoV2, que segundo os pesquisadores não é tão alarmante quanto sua antecessora. Será que não? E mais, poderiam ser esses acontecimentos algum sinal de Agora faltam mais 2. Gente, eu vi que vocês queriam achar os cortes da Michelle com o Pavanato, se não me engano, eu assisti na época no canal. Nos mandaram. Nos mandaram, Rian, a gente vai reagir. Em algum momento Numa a gente vai terça-feira. reagir. Vai ter que ser numa Porque terça-feira que vem tem o fim daquele debate, que a gente não conseguiu assistir até o fim. E eu quero assistir até o fim, Tá bem. porque tá muito bom. O Teus disse quantos superchats precisa mesmo? Mais 2. Só podia ser crente, é mesmo, André. algo maior? Ou são coisas que existem entre os homens desde que as primeiras civilizações surgiram? Mastral foi enfático ao falar sobre esses sinais. Será que ele estava certo? Daniel Mastral, que Não. nasceu e foi batizado como Marcelo Ferreira em março de 1967, era casado e entrou O para um nome grupo de dele não é satanistas Daniel ainda aos Mastral? 17 anos de idade. Em uma entrevista, ele disse ter deixado a seita quando foi chamado para participar de um ritual que envolveria um mas ele sacrifício não do qual ele falou jamais do Papa. poderia. Chegou à conclusão que o ex-escritor, na verdade, tirou a própria vida. Uma das justificativas era que ele sofria de depressão. Tá. Uma das coisas que ele dizia é que ele usava uma profecia de Malaquias lá. Opa! de São Malaquias. Já Eita! desbloqueou o próximo prêmio. Caralho! E não Vamos deu pro desse- Gabriel de novo. Poxa, Gabriel, sinto Caralho, muito. brother. Muita gente. Jesus Sinto amado. muito, Gente, Gabriel. cola aí no grupo de WhatsApp. Vai ficar insuportável aquele grupo de Eu vou WhatsApp pesquisar e daí na próxima live eu já vou trazer pra vocês qual será o próximo prêmio. Salve, André Felipe! Salve! Tá, a gente já... Vai ser o sorteio... Vai ser o sorteio. Coitado do Gabriel. É culpa do YouTube, porque é aleatório. Não é como se o Purim escolhesse pra quem ele vai dar. Ele só dá e aí vai pra quem vai. Gabriel, hoje não é o teu dia. Caralho, Purim. Porra... Obrigado, hein? Caralho, Obrigada, 15 novos gente. membros, gente. Meu Deus Pois do céu. é, Gabriel. Daqui a você, pouquinho nós vai estamos ser tu. batendo 1000. Daqui a pouco estamos batendo 1000. Tem que fazer a festa daí. 1000 e vai ter a festinha. né? Agora vocês só continuem, né? Agora que o Purim garantiu pra vocês, vocês só continuam, né? Ele não tá dando, ele tá distribuindo. Ah, se deu pra um, deu pro bonde, Ai, né? Tinha só um vídeo dado no Instagram que eu queria que tu assistisse, porque eu queria, por causa da primeira parte. A Ai, primeira, meu Deus, a Maria. primeira Depois, resposta. Depois, vamos terminar então. A gente vai... Tá. Já viu quase todos os teus vídeos lá. O Nós vamos virar pastor católico? Lamartine. Eu sou católica já.
Eu não Sou vou virar batizada e católico. fiz primeira comunhão. Mas a gente já. gosta de falar do Papa, é legal falar do Papa. Só deixa eu vir um pouquinho mais pra cá, eu tô cortando minha cabeça lá e depois fazer o corte fica uma bosta daí. Uma bosta, uma merda, uma bosta. Uma merda. E vamos ver como é que os... Porque assim, gente, os católicos, como Quem eles é a reagiram... Martini Pozella? Como os católicos reagiram ao novo Papa não interessa. O que interessa é como os evangélicos vão reagir ao novo Papa. Isso é o que importa. Porque é eles que se importam mais com o Papa. Porque eles que estão preocupados com essa história de Papa ser o anticristo. É verdade. Mas, supostamente, ele não é o anticristo, quem diria. É sempre bom dar pra muitas pessoas. Lá Pozella ele, fala lá sobre Lá ele. Papa da ele. Lá ele. Ele parece Igreja bem novo Católica. Ele é bem novo. Acaba a especulação do Papa Petrus Romano. Agora, ninguém mais vai poder ficar especulando a respeito da profecia de São Malaquias, porque, na verdade, Acabou essa parada. Assim, ó, a profecia de São Malaquias dizia que o próximo Papa ia se chamar Petrus Romanos. Não se chamou. Acabou Ele não essa chamou Pedro profecia. e ele não é Morreu. romano. E até tinha um Papa que poderia ter sido escolhido, que o nome dele é Pietro. Aí eles podiam até fazer o... E ele é de Roma? Ele é italiano. Aí eles iam dizer, viu, é o anticristo, porque o nome dele é Pietro, entendeu? Eles deliberadamente não escolheram esse cardeal, tenho certeza. Tá, fechou. Vamos ter que ter o... Ô, André, não, eu sou agnóstica. Mas eu nasci numa família católica, eu fui batizada e fiz primeira comunhão. Graças a Deus, minha mãe não me obrigou a fazer crisma. Tá, batemos 10, vai ter, assim que acabar a live, dá uns 20 minutinhos, eu preparo tudo e a gente começa um... Boa noite, Wellington. Um Pergunte ao Ateu. Vou esticar minhas pernas um pouco, minhas pernas estão doendo. Batemos todas as metas hoje. Batemos todas as metas de hoje. Metas hoje. Caralho, galera, obrigado. Muito hein, obrigada, porra. gente. Agora vocês podem ficar calmos. Finalmente vou poder pagar minha parcela do Switch desse mês. Tava preocupado mesmo já. Do Switch 2. Pode deixar daí a próxima meta pra live de domingo, tá? A gente dá uma colher de chá pra vocês. Isso aí, já batemos 2 metas, né? Já batemos 3 metas hoje. A meta do ateu e as metas de membros. Tá louco. Obrigada, Purinha. o cardeal Levou nas costas, né? Levou nas costas. Mas levou os nas costas, like lá que é ele. bom, os like que é bom, cadê os like? Like é de graça. Like é de graça, é verdade. Like é de graça. As coisas de graça eu vou continuar cobrando. E inscreva-se também. Hoje foi uma bela de uma patifaria, Emerald Rock. Daqui a 5 anos vai cair uma folha da árvore, é isso aí. Não, daqui vai morrer uma pessoa amanhã, tá ligado? Tipo, amanhã alguém vai ser atropelado. Alguém vai cair no mar. Uma pessoa famosa vai morrer esse ano. Prevost, Mas que veja foi bem, agora... Misa, o apelido dele de infância dele era Peter. Se disserem isso, vai tomar no cu daí. Mas ele é americano. Ele é americano, tem isso. Na verdade, o cardeal Robert Prevost, que foi agora escolhido como Papa, né, no conclave, a fumaça branca já saiu da chaminé, e é um Papa americano, nem da Europa e portanto não poderia nem ser do Império Romano reconstruído, e aí então acaba essa... Não, mas é que... mas tem uma! Os Estados Unidos é o novo Império Romano. Já chama o link, acabou. Mas eu achei que os Estados Unidos fosse Novo Israel. E agora, é Novo Israel ou Novo Império Romano? Mas ao mesmo tempo é o Novo Império, é o maior império do mundo atualmente ainda, né? Então... ações que tanta gente fazia, né, de que esse seria o último Papa e que ele iria ajudar o anticristo. Então, gente, a verdade é que as pessoas falam muitas coisas e certamente alguns vão dizer que ele vai ajudar mesmo assim, né? Mas a profecia de São Malaquias dizia que o 113º Papa seria o último Papa e o nome dele seria Petrus Romanos, ou seja, ele deveria ser do Império Romano e ele escolheria o nome Petrus ou teria o nome de nascimento Petrus. Esse não tem nem o nome de nascimento e nem escolheu o nome de Petrus. Portanto, na minha opinião, caiu por terra definitivamente esta teoria. Só de zoeira eu ia escolher o meu nome de Papa como Petrus. Nossa, ia ser muito engraçado. Só de zoeira. Pra todo mundo ficar achando que eu ia ser o anticristo. Nossa, ia ser muito engraçado. Ia ser muito engraçado. Se fosse um brasileiro, mas não escolhem o brasileiro, escolhem um americano. Eu tenho certeza que o João aí o americano tem que ir lá e ser totalmente... certinho. Narcisista e escolher o nome de leão. Leão, entendeu? Só leão. Uau. Não lê superchat? Como assim, Gabi? Ali a gente leu todos os superchats. A gente leu teu superchat, Gabi. Lá em cima, Gabi inclusive, deu? O Papa é um americano anti-Trump, já tô satisfeita. Eu li. Sim. Só que eu acho que eu não li muito alto, desculpa. Desculpa, tá, Gabi? 1000 perdões. Só que assim, tem um ponto, tá? Eu não sei se ele é bem anti-Trump, tá? Eu procurei as referências dele anti-Trump e eu não achei. Eu encontrei só referências dele falando sobre ser contra casamento gay, ser contra... ser contra casamento gay,
considerar homossexualidade um estilo de vida e ele ser contra a adoção de crianças por casais gays, porque ele diz que famílias não podem ser do mesmo sexo. Essas declarações dele ele deu em 2012, tá? Ia cobertar Pedro. E acobertou Pedro, sim. Ele acobertou Pedro em 2000 no monastério lá dos Estados Unidos. Ele botou um cara que era pedófilo, o cara tava no monastério, e o monastério ficava tipo a 2 quadras de uma igreja católica romana. Então era meio de um colégio católico romano. Então o pessoal tava meio nervoso assim por causa disso, ficou meio chateado por causa disso. Diz que ele acobertou casos de pedofilia no Peru também, tá? Mas eu acho que todos os papas fizeram isso, tá? Infelizmente, todos os papas fizeram isso, não ia ter muito como fugir. Todos os cardeais que estão lá fizeram isso, porque tu acobertar casos de Pedro é basicamente tu tomar um café da manhã na igreja católica, né? Uhum. Porque todo dia vai ter um caso de pedofilia pra resolver. Eu li que ele era sensível ao temas de imigração. Eu não sei o que isso quer dizer. Aparentemente, supostamente, ele se posicionou contrário às políticas de imigração do Trump. Mas anti-Trump eu não sei se ele é, tá? Eu não sei se ele é. Apesar de que ele fez um discurso bem voltado para a questão da pacificação, ou seja, ele não vai ser um papa que vai brigar muito, ele vai ser um papa que vai ficar bem tentando construir pontes, como ele falou no discurso dele, e ele fez um puta de uma cena aos latinos, né? Sim, novamente. Ele foi... Ele disse que ele, inclusive, é mais peruano do que americano, né? E eu acho, assim, tipo, se ele é chegado do Francisco, talvez ele seja mais de boas, assim, progressista em alguns pontos. Hiperfoco em gays, exatamente. A questão com gays, não. Com gays ele vai ser... Ele já deixou bem clara a posição dele. Ele pode ter mudado? Pode. Ele já declarou isso alguma vez? Não, ele não declarou isso nenhuma vez. Por isso que o Ed diz que não existe igreja inclusiva. Igreja. Não existe igreja. Não existe igreja. E é verdade que eles falaram que o Henrique Cristo morreu? O Henrique Cristo morreu? Ele não, era uma brincadeira de Sexta-feira Santa. Tá. E desculpa, Gabi, se a gente não leu em voz alta antes, tá? Me desculpa mesmo. A gente sempre lê os superchats. Vamos lá. No podcast, Cristão Também Pensa não vê base bíblica para afirmar que o novo Papa é o falso profeta que ajudará o anticristo. Nós estamos vendo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, chamado de princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. O que o Papa, a morte do Papa tem a ver? Nós estamos no princípio das dores desde que o mundo é mundo, cara. Desde que começou o cristianismo, nós estamos no princípio das dores, brother. Com certeza. Irmão, não tem nada a ver. Eu não creio que o próximo Papa é o falso Papa. Por quê? Por que eles estão falando isso? Apocalipse 17, eles dizem que esse Papa agora seria o oitavo rei. O oitavo rei. E o oitavo rei é uma profecia de Apocalipse 17. Apocalipse 17 é o capítulo mais difícil de se interpretar do livro de Apocalipse. Na minha visão, a grande meretriz montada na besta é o texto mais difícil do Apocalipse. O texto diz assim, olha... Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças da besta do mar são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe agora. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é ela também, o oitavo rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Que texto difícil. É complicado. Exatamente. Só que nós temos algumas possibilidades. Né? Alguns compreendem que esses 7 reis aqui que representam a besta... 7 montes tem Israel também, sim. É porque João, quando estava escrevendo, estava se referindo a Israel. Ele estava se referindo sobre a queda, a destruição de Jerusalém e sobre a ascensão do Império Romano, os imperadores que estavam perseguindo os cristãos. Era sobre isso que ele estava falando em Apocalipse. Apocalipse é o fim de Israel. É a destruição de Israel. É sobre isso que é o Apocalipse. É sobre o Hamas. Mas não adianta... Não é sobre o Hamas. Mas é muito escroto como os cristãos hoje estão tentando interpretar algo que era específico sobre 2000 anos atrás para tentar encaixar na narrativa de hoje que eles vivem. Alguém até ali falou, vocês não acreditam que vocês estão reagindo evangélico sobre a opinião do Papa? Sim, porque é muito engraçado. Sim. E daí o Gabriel disse, porque o anticristo nunca é um pastor evangélico, que foi o que eu falei antes também. Nunca é o neopentec das mega church. O nacionalista branco sempre é o Papa. Fazem menção a impérios, como por exemplo... O Apocalipse já foi macetado. O Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa e o Grego. Aquele que existe nos dias de João seria o Império Romano. Aquele que está para toca fogo na Babilônia. Sabendo que pouco tempo lhe resta, seria o domínio de Satanás deste mundo, porque Apocalipse 12 diz que Satanás foi lançado à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o oitavo rei seria então o sistema do anticristo. Primeira possibilidade. A segunda possibilidade de interpretação é que João está realmente falando aqui do Império Romano de seus dias, apontando que os reis de Roma caíram e enquanto ele escreveu, estava vivo. E aí nós temos Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba e o último seria Domiciano. Eu tendo mais para essa segunda interpretação. Não. Óbvio! Porque faz sentido, caralho! Exato. Já se cumpriu essa merda! O que eu vou te dizer?
Mas sabe o que é legal? É legal ver os crentes torcendo a cabeça porque não se encaixou na narrativa deles. Yep. Não se encaixou na narrativa deles. A gente tá vendo em tempo real eles começando a se quebrar todo. Ó, o Antônio perguntou se a gente gosta de Lady Gaga e isso fecha com o vídeo que eu queria que tu visse lá no meu da Instagram. Tá bom, vamos terminar já. Que tem a ver com papas da Igreja Católica, etc. Eu acho que isso é viajar muito e tentar achar uma coisinha aqui, uma coisinha ali pra conectar. Eu não acho que é isso. Agora, quando vier, religião, quando vai né? acontecer, não restará dúvida. Como eu sou um pós-tribulacionista, eu acredito sim que será notória, a igreja verá, porque eu creio que a igreja vai estar aqui, a igreja verá e perceberá quem é o anticristo. Mas eu não vejo que é esse alarme todo, não. É porque, assim, o Papa é o maior Não líder vai da colocar maior nada igreja sobre a- do mundo, no Isso. sentido da igreja cristã, né? Sobre o negócio do Bolsonaro? Qual o negócio do Bolsonaro? O manifestação, tinha a grande isso manifestação também, em tinha isso Brasília que o também. Bolsonaro fez. Vamos só ver o pastor astrólogo falar aqui sobre o Trump ter previsto... Agora, dentro do seguinte raciocínio que eu coloquei lá no início, o seguinte raciocínio era... Esse aqui é o pior, tá? Esse aqui é o pior, tá? Esse aqui é o mais lixoso de todos, tá? Era esse. Na época de João Paulo II, qual era o desafio da igreja? A União Soviética e o comunismo. O ateísmo comunista. O que eles fizeram? Escolheram um papa da União Soviética, que era da Polônia, né? O João Paulo II. Na época... A Polônia era da União Soviética? Agora fiquei na dúvida se era mesmo. Mas nunca foi uma república Pois soviética. é. Após a invasão da Polônia em 39, a Dividiram o Alemanha e país. a União Soviética dividiram o Ah, país. tá. Já, Quando é que o João Paulo assumiu como papa? foi durante a... Foi nos anos 70, mais ou menos. Então, que não tem nada a assumiu. ver com isso, não tem nada a ver. Não, peraí. Não, eles estavam ainda sobre a cortina de ferro. Ó, foi no meu aniversário ainda, ó. Polônia dividida entre a União... 78. Entre a União Europeia é 39. Na época do Papa Francisco, a dificuldade era impedir Sim, ele é brother do Daniel a Mastral. perda de membros na Pastor América astrólogo. Latina para as igrejas evangélicas. O que eles fizeram? Escolheram o primeiro Papa da América Latina. A dificuldade hoje é a relação com os Estados Unidos e essa nova onda conservadora do presidente Donald. Ou seja, só existem duas opções para o Vaticano hoje. Colocar um cara hiper liberal, hiper progressista ou um cara hiper conservador. Aí a pergunta que fica é, será que num contexto como esse que a gente está vendo, aconteceria a maior zebra da história de nós termos o primeiro Papa norte-americano? Sim. Essa é a proposta que eu estou fazendo para você. Mas não chega a ser uma zebra, ele tava entre os favoritos. O que tu acha desses panos de prato sendo o prêmio? Não. Não, vamos ver melhor depois, a gente procura com mais Olha calma. Já que foi tanta gente, vamos pegar um negócio bem pensadinho aí. A daquele dos milinguinhos tá bonito, ó. Sim, ó. Mas também aqui, peraí, se você vem na minha casa e falar mal do Bolsonaro, vem no lugar certo. Tá, vamos ver então. Então é isso, cara. Sobre o Papa... Esse aqui também é muito bom. Sobre gente. o Papa, finalizamos aqui então, né? Vimos a opinião de quem importa, né? Que é justamente os evangélicos, né? Quem é pior, São que- loira padrão ou café com tirulipas? Loira padrão. Evangélicos. Não sei. Loira padrão. Não. A café com não, tirulipas não, pelo não, menos não. lavaria. Não, Maria. Não, Maria. Não. A loira padrão Não, é pior. não. É pior. A Tirulipas, ela é completamente LGBTfóbica. Abertamente. Tu acha que a loira padrão também não é? Não, ela pode ser, mas pelo menos as críticas dela são literalmente rage bait que ela faz. Ela é pior de assistir. Ela é pior de assistir, com certeza. A Tirulipas, ela é mais insidiosa, ela é mais perigosa, ela é mais assustadora, assim, em alguns pontos, assim. Agora, ainda mais que ela virou agora a Dark Tirulipas, né? A Dark Tirulipas é a pior de todas. Mas sobre o Papa é isso, então, galera, né? E foi legal porque a gente tava em live hoje quando descobriram o Papa e na hora que eu abri o vídeo pra ver se tinha, como é que tava a questão do Vaticano, saiu a fumaça branca. Fumaça branca. Foi muita coincidência.